E a conta que ainda pagamos não são apenas palavras, mas um eco da realidade que, mesmo no século XXI, persiste como um fardo pesado sobre a comunidade negra no Brasil. Mulheres negras são mais do que estatísticas de feminicídios, são vidas perdidas em uma batalha que a sociedade ainda luta para vencer. Jovens negros não são apenas números em relatórios de violência, são sonhos ceifados, potenciais desperdiçados em um cenário onde a equidade é uma promessa distante. Nos corredores dos presídios, as grades contam a história de desigualdade, onde a maioria das faces encarceradas carregam o peso de uma justiça que falha em ser cega. E no turbilhão da crise econômica, cada número de desemprego entre a população negra é uma história de luta. Uma narrativa de sobrevivência em um sistema que parece indiferente. No Brasil, o feminicídio é uma realidade que assola a vida de muitas mulheres, e as mulheres negras enfrentam uma situação ainda mais preocupante. Segundo dados do Estudo de Pesquisa Econômica Aplicada, mulheres negras têm uma taxa de homicídio 71% maior do que a média nacional. Esse triste cenário exige reflexão e ação para rompermos com esse ciclo de violência. Amigo, quanto tempo? Tudo bom? Há quanto tempo? Que é isso? Solta ela! Solta a minha esposa! Para, meu Deus, para com isso! Vem cá! Vem cá, vem! Por que você Você tá tá aqui fazendo comigo isso? agora! Me deixa! Não! Aí! Ah. Eita, velho. Os jovens negros no Brasil são desproporcionalmente afetados pela violência. De acordo com o mapa da violência, a taxa de homicídios entre jovens negros é 3 vezes maior do que entre jovens brancos. Essa estatística trágica nos coloca diante de uma urgência social. É necessário investir em políticas públicas que promovam a igualdade e a segurança para essa parcela da população. Vocês viram o cabelo daquela menina? Ai, Nossa, vai ele é ver. horrível. É terrível. Parece uma faia. Ai, eu achei horrível. Pera, Porque alguém não dela. por que chega? Minha gente, você já viu alguém da cor dela ter cabelo liso? É progressivo. É com certeza, tá horrível. Parece uma vara. Horrível. Baraca, né? Baraca, né? Não, pelo amor de Deus. Ele é uma da cor dela, estraga mesmo. Passando. A raiz de cabelo da pelo amor de Deus, cabelo liso. E preta. Não combina. Não acho bonito. Ela é uma Dá vontade de se aceitar, viu? Tá bom. Não é feia. O corpinho de mulata, assim, ó. Ai, nossa, assim. Mas assim. Ai, grandão, parece uma batata. É o cabelo príncipe escovado. É porque... Minha gente, ela se faz. Horrível. Ela escutou. A verdade, né? Não era verdade. Vai fazer o quê? É verdade. Meu Deus, por quê? É bom falar a verdade. É verdade. Se ela ela tem que se colocar no lugar dela como preta. Verdade. O que aconteceu? Eu tava no banheiro. E aí fizeram bullying comigo por causa da minha cor. Fizeram racismo também, falaram do meu cabelo, falaram que eu era pobre. Ela deve ter inveja. Ai, desculpa. Tinha que ser preta. Pode. Menina, tu viu aquele trabalho? Seu macaco, tá achando que tá quem? Tinha que ser preta. Oi. Tá achando que tá quem? Seu preto, safado. Isso, eu tô gravando. Meu Deus, Vai, eu vou tá postar. achando. Dados do sistema carcerário brasileiro revelam uma dura realidade. A maioria dos presos é composta por homens e mulheres negras. Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias,
A população carcerária negra representa cerca de 64% no total. Essa disparidade reflete não apenas as questões criminais, mas também em questões raciais e econômicas, que precisam ser endereçadas para promover uma justiça mais equitativa. Perdeu, seu otário. Perdeu. Nessa escrita aqui. Ah! Ei, o que tá acontecendo aí, meu irmão? O cara tá me roubando aqui, bicho. O skate é meu. Bicho, o cara tá me roubando. O skate é meu. Bicho. Meu irmão. Solta. Bicho, o cara tá me roubando, Otário. velho. Tá roubando. Bicho, Tem o que cara ser tá preto. com a arma, Tem velho. que ser preto. Mano. Vira aí, vira aí, vira aí. Manda a rua. A crise econômica afeta todos, mas a comunidade negra muitas vezes é duramente atingida. Dados do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, indicam que a taxa de desemprego entre a população negra é historicamente superior à média nacional. Isso ressalta a importância de políticas que visem a inclusão e a igualdade no mercado de trabalho, para que todos tenham oportunidades justas. Estamos aqui com o Flávio, professor de programação de jogos digitais. Oi, gente, eu sou a professora Luciana. Temos aqui com a professora de Humanas, Carol. Fazer aqui algumas perguntinhas para ela. Flávio, para chegar onde chegou, sofreu algum preconceito com relação à sua etnia ou raça? Bem, quando criança, eu não era muito atento a essa situação, às situações de preconceito de raça, até porque se falava muito pouco sobre isso dentro da comunidade em que eu vivia. É, mas sim, eu passei por preconceitos e discriminação devido à minha cor, mas eu só vim perceber isso muito mais tarde, eu vim perceber isso muito tempo depois. Bom, primeiro, eu acho que desde o comecinho, acho que desde quando eu era criança mesmo, sabe? Eu já sentia que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa estranha. Primeiro porque eu fui adotada, muita gente sabe disso já, e eu fui adotada por um casal de brancos, né? A família eram brancos, né? A família toda. Então, cheguei lá, era pretinha, que minha mãe não podia mais ter nenhum filho, aí queria uma menina, e teve uma menina, pronto. Enfim, em casa, não sentia aquelas coisas assim, mas tinha aquele clima, como é que eu posso dizer, que meu pai às vezes fazia assim, não deixa ninguém chamar você de negro, não. É como se a palavra negro, na época, fosse uma palavra que ofendesse. Então ele dizia, não, ninguém vai chamar você de negro, não, na minha frente não, viu? Enfim, aí eu fui crescendo daquele jeito na escola, era uma escola em particular, primária. E aí eu já notava que a professora, gente, é incrível, eu lembro o nome das professoras. Eu era pequena, tá? Pequenininha, mas a gente eu lembro. Tia Penha, né? Tia Zezé, sabe? Tia Riselda, e Riselda era mais. Tá? Riselda. Ela tinha certo, realmente, uma discriminação comigo, por eu ter sido adotada, tinha muito disso, e porque eu era a única pretinha da sala. Como era classe particular, então era tudo branquinho, né? Então eu era a única pretinha, aí assim, destacava. Sendo que, gente, criança não sente, criança realmente, ela não tem, sabe, essa coisa de racismo dentro dela. Então, eu não sabia, eu não via a diferença. Hoje em dia, que eu lembro, que a gente não esquece os episódios. Hoje em dia eu vou lembrando os episódios e aí eu vou vendo, poxa, velho, isso era um racismo, isso era. Mas na época eu não via. Eu lembro que um exemplo disso, eu juntei dinheiro por muito tempo para comprar na época o meu primeiro videogame comprado com dinheiro meu, que seria um Game Boy. Foi um Game Boy Color. E eu entrei numa loja do shopping, no caso, Shopping Recife, lá em Boa Viagem. E quando eu cheguei no caixa, que entreguei o dinheiro para pagar o meu videogame, disseram, menino, onde tu pegou esse dinheiro? E aí eu disse, o dinheiro é meu, eu juntei o dinheiro. E eu precisei voltar em casa, pegar uma confirmação da minha mãe ir comigo para comprar esse videogame, porque eles não acreditavam que o dinheiro era meu. Diziam que eu tinha que vir com alguém responsável por mim. E aí você pode pensar, mas é uma criança que estava comprando aquilo ali. E isso foi o que eu pensei por muito tempo. Até que, quando mais velho, descobri sobre o que é o preconceito étnico, o preconceito racial, eu percebi que durante toda a minha infância eu vi crianças brancas comprando coisas no shopping e pagando com o seu dinheiro ou o cartão do pai, e isso nunca foi um problema. Então, quando criança, eu sofri essa barreira em algumas situações, esse é um dos exemplos, mas eu só vim perceber realmente isso muito mais tarde. Alguns comentários que minha mãe sempre fez para mim.
do tipo, meu filho, nunca corra na rua, meu filho, sempre seja muito educado se uma autoridade vier falar com você. Claro, isso é uma coisa que todo mundo tem que ouvir, mas tem aquela verdade. Será que os pais brancos dizem isso para os filhos? E a gente sabe que no Brasil, não. A resposta é não. Porque existe sim uma discriminação racial e talvez eu esteja hoje aqui porque eu não corri na rua, porque minha mãe me deu um conselho para não fazer isso e na minha inocência eu achava que qualquer pessoa que corresse na rua poderia ser interpretado como algo diferente, mas não. A gente sabe o que vem por trás disso. Eu estava vindo, faz uns anos, isso, eu acho que eu estudava ainda na faculdade, eu estava vindo de uma reunião no Banco do Brasil, na época eu trabalhava como agente de crédito, e às vezes tinha umas reuniões lá, a parceria que a prefeitura tinha com o Banco do Brasil. E aí eu estava acostumada, estava indo para a faculdade, estava com uma pasta, usava terça nessa época. Eu entrei numa determinada loja no centro do Recife, que eu não falei não. Quando eu entrei nessa loja, meu telefone estava tocando muito. E aí eu estava com medo de atender o telefone na rua. Eu estava com dinheiro, também tinha recebido meu salário. E aí eu entrei nessa loja, porque era mais seguro, abri a bolsa e tal. E aí eu percebi que alguém estava me seguindo. Só que eu estava tão preocupada em abrir a bolsa e pegar o telefone. E aí, quando eu estou ligando, né, ela estava falando com meu marido, atender o telefone, a pessoa se aproximou e disse uma coisa bem grosseira. Perguntou se o que eu estava procurando na bolsa, antes de eu atender o telefone, era uma arma. Eu atendi o telefone, conversei com meu marido, desliguei, né, falei para ele que eu vim para a faculdade, e apenas eu olhei para ele e disse, sai perto de mim, sua presença está me incomodando. E eu saí, eu não prestei atenção. Quando eu saí da loja, né, e aí eu conversei com um amigo que é policial, sobre o caso, ele disse, você vai ter saído, ter chamado uma viatura, alguém que estava lá de fora e passou, né? Aí uma vez eu lembro que eu falei pra mamãe isso. Engraçado, a Elisada só me tratava bem quando a senhora tá junto. Aí a mamãe deu aquele. Mas, como eu era criança, inocente, eu não entendia isso. Mas hoje em dia eu vejo que desde quando eu tinha que me impor, sabe? Sim. Depois, entre os colegas também. Colegas, assim, adolescentes e tal, também, onde eu morava, era um bairro bom, tal, aquela coisa toda. E tinha isso também, eu era a única pretinha, sabe? Até brincar de boneca, a única boneca pretinha era a minha. Mas aí dos colegas também tinha isso, sabe? Aquela coisa assim, fosse pra praia, aí tu não vai nem bronzear, não tem que bronzear aí. Era umas brincadeiras, sempre eu não entendia isso, mas hoje em dia eu vejo que desde quando eu tinha que me impor, sabe? Sim. Depois, entre os colegas também. Colegas, assim, adolescentes e tal, também, onde eu morava, era um bairro bom, tal, aquela coisa toda. E tinha isso também, eu era a única pretinha, sabe? Até brincar de boneca, a única boneca pretinha era a minha. Mas aí dos colegas também tinha isso, sabe? Aquela coisa assim, fosse pra praia, aí tu não vai nem bronzear, não tem que bronzear aí. Eram umas brincadeiras. Ah, mas é brincadeira. Que pra eles não machucava, que era brincadeira, eles gostavam de mim. E eu, pra não ficar triste, não, é brincadeira, eu não ligo não. Ligava. Então, assim, eu sempre cresci com isso, sabe? Sempre cresci naquela coisa. E papai, ele era muito assim, você tem que estudar, porque para ser alguém na vida tem que estudar. Era, sabe? É tanto que meus irmãos estudaram, aquela coisa toda. Mas no fundo, eu sei que ele queria dizer, não era só isso. Ele queria dizer, você tem que estudar para você encontrar um lugar, porque lugar para negros não existe. Então você tem que se impor. É mais difícil, né? É mais Seria difícil. mais difícil. Foi mais difícil, porque assim, mesmo logo quando eu terminei, eu comecei a fazer magistério, porque eu queria muito ser professora no começo, queria ser professora. Em algumas escolas, quando eu ia, alguma diretora olhava para mim assim, tipo, a cabeça, eu notava, sabe? Mas como eu sempre fui muito dinâmica, elas gostavam e, sabe, me aceitavam para trabalhar lá. Mas confesso a vocês que depois de mais velho, depois que eu ingressei no estudo de jogos digitais, por exemplo, eu já entrei numa faculdade em que o corpo docente era muito bem representado por pessoas negras. Eu tive excelentes professores negros, assim como também excelentes professores brancos. Eu tive excelentes professores. O que eu quero dizer é que eu estudei na Universidade Católica de Pernambuco, curso de jogos digitais, e lá isso era levado muito a sério, a igualdade de oportunidade. Então, inclusive foi lá que eu comecei a descobrir isso, a importância disso, a importância da reparação histórica, a importância de lutar pelo direito do negro, pelo direito dos
dos meus daqueles que vieram dos mesmos antepassados que eu, né? E se hoje existe alguma posição de privilégio que eu alcancei, eu devo utilizar essa posição de privilégio para diminuir esse espaço, esse abismo que ainda existe na nossa sociedade entre aqueles que vêm de uma origem afrodescendente e aqueles que sequer sabem que existe discriminação racial no mundo. E aí teve um dia que eu fui trabalhar, eu já não estava procurando emprego em escola, não estava encontrando, aí eu fui trabalhar na clínica de psicologia. Massa. Fui ser atendente, clínica pequenininha, mas era bem... O que acontece? A psicóloga, ótima, um amor, o problema era a mãe dela. Gente, vocês não têm ideia de como a mãe dela era racista. Vocês não têm ideia, não. Racista ao ponto de achar que eu poderia levar alguma coisa da clínica para casa. Meu Deus. Imaginem como eu fiquei. Foi uma coisa tão gritante assim, que uma vez eu saí de lá chorando, sabe? Fui direto para casa de mamãe. Imagina, eu adulta já, para casa da mamãe que eu não estava aguentando. Era coisa tipo assim, no meio da conversa, eu conversando com ela, ela dizia assim, tu mora onde com teu marido? Tu mora na favela, é? Aí eu dizia, não, na favela não, é uma rua assim, assim, assada, ela tá... Ou seja, ela sempre ficava me alfinetando, até que um dia foi a gota d'água. Quando ela fez assim, porque você sabe, né? Você morando só com seu marido, não tem família grande, família pequena, qualquer coisinha que você levar, quando vem fazer uma feira, ela contando. Por exemplo, digamos que um dia você leve um pouquinho de café, que aqui na clínica tem café. No outro dia você leva um pouquinho de açúcar. Aí quando vê, nunca vai faltar café e açúcar na sua casa. Aí eu olhei assim, aí na hora, sabe aquela coisa, chorar por dentro? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, ela tá querendo dizer que eu tô levando açúcar e café lá para casa. Tá entendendo? Então, nesse dia, eu saí arrasada, sabe? Eu saí. Porque estava sendo uma sucessão de coisas, sabe? Todo dia uma coisa ou outra. Até que uma vez eu não aguentei e falei para a filha dela, que era a psicóloga lá. A filha dela mesmo disse, mãe, isso não pode acontecer não, mãe, a senhora é louca. Isso aí dá processo, é preconceito. Enfim, eu cheguei em casa, contei para papai e mamãe, chorei que só. Papai foi bater na clínica, minha gente. Veio, adulto, papai foi bater lá. Não, eu vim falar com a senhora, acontecendo isso com Maria Carolina. Eu, eita, meu Deus, contou. Mas assim, na hora eu me senti, sabe aquela criança de 7 anos que o papai ia defender? Eu me senti. E eu já adulta. E você daria para uma pessoa que já tem passado por uma situação de preconceito? Sim, preconceito, se a gente for parar para analisar, a gente vai encontrar em vários lados, né? Se a pessoa é deficiente, se a pessoa tem algum transtorno, se a pessoa é azul, amarelo, verde, né? Todo mundo tem preconceito com alguma coisa, né? Todo mundo vai ter um pré-julgamento sobre isso. Sim. Primeiro, não vem de você, vem da outra pessoa para você. Então é um problema dela, não é seu. Então você precisa tocar a sua vida. Você precisa se preocupar com cada pessoa que olha para você diferente, que acha que você não é competente, que acha que você não é capaz por A, B ou C, você não vai viver. Eu acho que a primeira coisa que eu poderia dizer é estudar suas raízes, estudar de onde você veio, estudar aquilo que os seus antepassados passaram e sofreram. Eu acho fantástico algumas obras hoje do cinema que tem, por exemplo, do cinema e de jogos, que retratam bem isso. O filme Pantera Negra, o primeiro filme do Pantera Negra, é um filme excelente. Ele traz uma representatividade muito grande em relação a isso. Então, uma coisa que eu percebo é que quando nós começamos a ver a representatividade que nós estamos alcançando, isso começa a inspirar a gente. Isso começa a fazer com que, pode parecer uma bobagem, mas ver que um homem negro consegue ser Azul, amarelo, verde, né? Todo mundo tem preconceito com alguma coisa, né? Todo mundo vai ter um pré-julgamento sobre isso. Sim. Primeiro, não vem de você, vem da outra pessoa para você. Então é um problema dela, não é seu. Então você precisa tocar a sua vida. Você precisa se preocupar com cada pessoa que olha para você diferente, que acha que você não é competente, que acha que você não é capaz por A, B ou C, você não vai viver. Eu acho que a primeira coisa que eu poderia dizer é estudar suas raízes, estudar de onde você veio, estudar aquilo que os seus antepassados passaram e sofreram. Eu
acho fantástico algumas obras hoje do cinema que tem, por exemplo, do cinema e de jogos, que retratam bem isso. O filme Pantera Negra, o primeiro filme do Pantera Negra, é um filme excelente. Ele traz uma representatividade muito grande em relação a isso. Então, uma coisa que eu percebo é que quando nós começamos a ver a representatividade que nós estamos alcançando, isso começa a inspirar a gente. Isso começa a fazer com que pode parecer uma bobagem, mas ver que um homem negro consegue ser um presidente dos Estados Unidos é algo fantástico. Ver que um ator como o ator do Pantera Negra conseguiu a fama e o status que ele conseguiu é algo fantástico. Ver as menininhas dizendo, olha, pai, o cabelinho da Ariel é como o meu. Isso é muito bom. E na área de jogos eu recomendo um jogo bem legal, que acho que ele mostra um pouco sobre essa questão de da luta racial, que é Assassin's Creed Freedom Cry. Ele é uma expansão do Assassin's Creed 4, mas você pode comprar só ele, a historinha dele fechada, e ele conta de uma maneira bem legal uma história de libertação de um negro na região ali da América Latina, na época da pirataria, na época da colonização. Então, acho que esse jogo, esse standalone, é bem legal para que você possa conhecer um pouco sobre o empoderamento negro. E filmes, nós temos inúmeros filmes. E acho que para a juventude, algo mais próximo da linguagem, eu indicaria assistir realmente o Pantera Negra. O primeiro e o segundo filme são fantásticos. O conselho que eu dou é que tá brincando aqui, é um conselho e um aviso, né? O aviso não é tão fácil, ao mesmo tempo se torna fácil, aí vem um conselho. Quando você começa a acreditar naquilo que você faz, quando você acredita que está fazendo a coisa certa, quando você acredita que está se esforçando para fazer. Tem confiança. Tem confiança, exatamente. E não baixar a cabeça, sabe? Não é baixar a cabeça de dizer assim, sei lá, não, eu vou aceitar porque eu sou uma pobre, eu fui pobre, eu passei por cada coisa, né? Então eu vou deixar para lá, eu vou aceitar. Não! Se você tiver certeza que está fazendo a coisa certa, não deixe que ninguém baixe sua cabeça, não. Você levanta a cabeça, você continue, sabe? E se apropriar do que você tem. Eu sou professora, eu ensino uma instituição grande, então eu vou me apropriar disso, eu vou me orgulhar disso. Eu vou fazer de tudo para não decepcionar aqueles que acreditam em mim. Eu acho que o principal é isso, é você não decepcionar, porque assim, eu tenho muitos alunos e alunas, enfim, que, querendo ou não, às vezes já me disseram, professora, eu me espelho tanto na senhora, isso para mim é uma responsabilidade. Porque eu fico pensando, poxa vida, você está me espelhando em mim, então eu não posso decepcionar, sabe? Eu tenho que mostrar a ela que ela pode ser mais e mais cada vez. Como professora, você está moldando as vidas dessas pessoas, está moldando o futuro da gente. De uma certa forma, um pouquinho, né? Sim. Uma sementinha fica. Pois é, assim, é tanta história, minha gente, porque se fosse contar ia ser o dia todo, a tarde toda. Algumas tristes, outras nem tanto, algumas engraçadas. As tristes a gente tem que esquecer. A gente pega só, com certeza, a gente pega só um pouquinho dali, um pouquinho. Mas assim, eu me sinto muito realizada, tendo a cor que eu tenho, sabe? E assim, por mais que cada um aqui queira dizer assim, mas você é da cor do pecado, eu odeio quando dizem isso, sabe? Quer dizer que o pecado é preto. Não é, o pecado é preto, o pecado... Ou então assim, gente, até hoje, 2023, eu escuto. Mês passado, uma mulher passando comigo, acabou de me conhecer, e ela disse assim, nossa, ela é tão linda, sabe que eu conheço, eu tenho umas sobrinhas que são assim, da sua cor, como se fosse uma coisa extraordinária, sabe, uma coisa, eu conheço uma pessoa também que é assim, da sua cor, mas é tão inteligente, é tão... Oi? O mais. Então, são essas coisinhas que você vai dizer assim, peraí, também tu vê isso em todo canto. Não é ver isso em todo canto, porque em todo canto aparece isso. Agora você tem que saber o que você pega dali e o que você abstrai. Sabe aquela coisa de, eu tô com preguiça de escutar isso e me estressar com isso. Hoje em dia eu procuro, eu seleciono o que eu vou me estressar e o que eu não vou. Eu acho que isso faz bem. Obrigada. Nada, foi muito bom estar a senhora, sua experiência, adorei. Obrigada. Eu que agradeço, tá bom? Cheiro. Chegamos ao fim, mas a realidade que enfrentamos é um conto longe de seu epílogo.
Como uma dívida pendente, a busca por equidade clama por uma resolução, uma quitação que vai além do papel. Não podemos mais fechar os olhos para as desigualdades que persistem. Esta conta não é apenas um montoado de números e estatísticas, são vidas, sonhos e potenciais perdidos. Uma fatura que exige nossa atenção urgente. Vamos transformar esta dívida em investimento, onde a moeda corrente é o respeito, a empatia e a busca por justiça. Neste desfecho, somos desafiados a não apenas entender, mas a contribuir ativamente para a criação de um futuro mais igualitário.